Boa tarde, meus amores. Hoje é a nossa aula de História. Então, abram na página 143 do livro de História. Primeiras expedições, certo? Então, junto com a tia, acompanhem a leitura. Colonizar o Brasil não era, de início, o principal objetivo de Portugal, que estava mais interessado nos lucros obtidos com o comércio de especiarias com as Índias. Por essa razão, Cabral deixou o Brasil no dia 2 de maio de 1500, prosseguindo com sua meta de chegar às Índias. Após sua partida, Portugal enviou para cá apenas expedições temporárias. Então, o objetivo de Portugal, não era colonizar o Brasil, até porque eles não conheciam ainda, Eles iam, o seu objetivo era obter lucros com especiarias nas Índias. Então, eles iam a caminho das Índias, não é isso? A vender especiarias para obter lucro lá com o comércio de especiarias. Expedições exploradoras. Primeira expedição, 1501. Foi comandada por Gaspar de Lemos. Então, a primeira expedição foi comandada por Gaspar de Lemos, com a participação de Américo Vespúcio e com o objetivo de explorar o litoral. Chegou ao Brasil na altura do Rio Grande do Norte, costeando o país. Nomeou uma série de acidentes geográficos como Cabo de Santo Agostinho, Rio São Francisco, Baía de Todos os Santos, Rio de Janeiro, Cabo de São Roque e etc. Verificou que o Brasil não era uma ilha, batizando de Terra de Santa Cruz. Então, aqui foi na primeira expedição. Segunda expedição, 1503. Comandada por Gonçalo Coelho, contou também com a presença de Américo Vespúcio. Essa expedição tinha como objetivo descobrir ouro e metais preciosos. Chegou ao Brasil na ilha de São João, que mais tarde foi chamada de Fernando de Noronha. A nau-capitania, embarcação de comando da esquadra, naufragou e a expedição se dividiu. Américo Vespúcio viajou rumo ao sul, fundando uma feitoria e um forte em Cabo Frio. Organizou a primeira entrada ao interior do Brasil. Depois de alguns meses, carregou seus navios de pau-brasil e regressou a Lisboa. Gonçalo Coelho, ao que tudo indica, também atingiu o Rio de Janeiro, regressando em seguida a Portugal. Expedições guarda-costas, 1516 a 1526. Os produtos brasileiros, particularmente o pau-brasil, cujo lucro era considerável, despertaram grande interesse nos europeus, principalmente nos franceses, que passaram a fazer incursões ao nosso litoral. Essa ameaça constante, com a presença dos corsários, piratas a serviço de um rei, fez com que Portugal organizasse um sistema de defesa e proteção às expedições. Guarda-costas. A primeira chegou em 1516, comandada por Cristóvão Jacques, que lutou
e aprisionou navios franceses em vários pontos da costa. Regressou a Portugal em 1519 e voltou ao Brasil em 1526, quando ocorreu a segunda expedição, 10 anos após a primeira. No seu retorno, Jacques encontrou o cenário ainda mais conturbado, devido à atuação de corsários estrangeiros. Expedição colonizadora. Como a partir de 1530 o comércio português entrou em decadência nas Índias, e nessa época a Espanha já havia descoberto ouro e prata em suas colônias americanas, Portugal resolveu mudar de atitude em relação ao Brasil. Em vez de mandar expedições exploradoras temporárias, enviou em 1530 uma expedição colonizadora chefiada por Martim Afonso de Souza. Nessa expedição trouxeram colonos, sementes, instrumentos agrícolas, plantas e animais domésticos. Os objetos dessa expedição eram fundar núcleos de povoamento e de defesa, combater os corsários franceses, explorar o litoral até o Rio da Prata. Suas principais realizações foram ataque das tropas pernambucanas aos corsários franceses na Paraíba e no Rio Grande do Norte, exploração da costa do Maranhão por Diogo Leite, exploração do Rio da Prata por Pero Lopes de Souza, fundação da Vila de São Vicente em 1532, primeira vila do Brasil, por Martim Afonso de Souza, início da agricultura da cana-de-açúcar no Brasil. Esse feito fez parte do comércio mundial, sendo a maior riqueza da colônia. Construiu o primeiro engenho, que é o engenho do governador, certo? Então, essas foram as principais realizações. Em 1533, Martim Afonso de Souza voltou para Portugal e confiou o governo da vila de São Vicente ao padre Gonçalo Monteiro. O rei Dom João III decidiu adotar outro sistema de colonização, certo? Então, aqui foi sobre as primeiras expedições ao Brasil, certo? Aí vocês fazem o quê? Respondem a atividade, tá bom? E envia foto para a tia ver. Depois, eu vou tentar fazer a correção com vocês das atividades, tá certo? Então, passando aqui, vamos para página 150. Capitanias hereditárias, certo? Vamos lá. Como já dito, nos primeiros anos depois da chegada dos portugueses ao Brasil, eles não se interessaram pela terra, pois sua preocupação estava voltada para os grandes lucros proporcionados pelo comércio oriental. Assim, somente 2 expedições foram enviadas ao Brasil. Uma em 1501 e outra em 1503. Essas expedições não deram boa impressão a Portugal, uma vez que, por muitos anos, a terra ficou no esquecimento. As riquezas do Oriente, porém, começavam a escassear. Portugal precisava de outras fontes, de riqueza, e voltou os olhos para
o Brasil. Além do mais, os franceses que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas vinham constantemente à costa brasileira para recolher pau-brasil, que antes era importado do Oriente pelos europeus. Então, se vocês observarem aqui abaixo, as capitanias hereditárias, certo? E o Tratado de Tordesilhas, né? Terra pertencente à Espanha, aqui do lado verde, e o outro, terras pertencentes a Portugal, né? O lado que pertence a cada um. Então, tem vários aí, certo? Ilhas, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé. Então, aqui essa linha é o Tratado de Tordesilhas. Portugal enviou ao Brasil uma expedição comandada por Cristóvão Jacques, com o objetivo de expulsar os franceses. E estes tiveram alguns navios afundados, mas não se intimidaram e prosseguiram contrabandeando o pau-brasil. Tornou-se evidente ao rei de Portugal que o remédio seria colonizar as novas terras, né, a nova terra. E assim, Martim Afonso de Souza embarcou para o Brasil em 1530 e fundou, em 1532, a vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Então, se vocês observarem aí na imagem, né, tem a fundação de São Vicente, né, que foi a primeira vila, né? Aí, 1530, fundou, né, a vila aí, de São Vicente. Antes, a expedição de Martim Afonso de Souza, que tinha chegado ao litoral de Pernambuco, perseguiu os franceses. Depois, com a intenção de explorar e colonizar, dividiu-se seguindo uma parte para o norte e outra com Martim Afonso para o sul. Quando Martim Afonso ainda se encontrava em sua missão, Dom João III decidiu, em 1534, implantar em suas novas terras o sistema de capitanias hereditárias. Esse sistema consistia em dividir o Brasil em 15 faixas horizontais, doadas para pessoas próximas ao rei e a quem possuía riqueza para colonizar. Cada um desses lotes recebeu o nome de capitania. Os responsáveis pelas capitanias eram chamados donatários, certo? E eram pessoas consideradas da maior confiança do rei. Então, essas faixas, né, de terras, elas chamavam-se capitanias, né? Recebeu o nome de capitanias. E os que receberam essas capitanias eram chamados de donatários, certo? Essas capitanias eram ditas hereditárias. Por quê? Porque passavam de pai para filho na forma de herança, certo? Por isso, hereditárias, porque passava de pai para filhos em forma de herança, certo? Os donatários tinham a responsabilidade de desenvolver as terras com seus próprios recursos financeiros. Eles possuíam também muitos direitos, tais como cobrar impostos, exercer a justiça estabelecida pelo rei, receber parte dos tributos da exploração da terra e doar terras para quem quisesse cultivá-las. E como deveres, tinham que defender a capitania, desenvolvê-la, morar nela e pagar impostos ao rei,
certo? Então, eles possuíam, esses donatários, né, direitos e também deveres ao rei, certo? Esse sistema passou por várias dificuldades, entre elas a falta de recursos financeiros dos donatários, a distância entre o Brasil e Portugal, os ataques frequentes dos indígenas, a falta de pessoa para trabalhar na lavoura, a grande extensão de terra das capitanias, certo? Então, essas foram as várias dificuldades, né, que esse sistema passou. Por esses motivos, o sistema de capitanias não deu certo e só as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram. No final da década de 1540, estava claro que a colonização não seria fácil. Com isso, a coroa portuguesa resolveu criar o governo geral, que deveria centralizar a administração, defender a costa brasileira de ataques estrangeiros, fiscalizar as capitanias, garantir a lavoura açucareira. Né? Então, depois que o governo, né, a coroa portuguesa, resolveu criar o governo geral, que deveria aí centralizar a administração, fiscalizar, né, garantir a lavoura açucareira, certo? Portugal já conhecia a cana-de-açúcar há muito tempo e portugueses tinham experimentado o seu cultivo. Fazendas foram criadas nas ilhas atlânticas dos Açores e da Madeira. Essa planta era perfeita para o projeto colonial português. Adaptava-se ao clima brasileiro. A técnica de plantio já era conhecida e o açúcar era um produto bastante procurado no mercado internacional. Então, eles já conheciam a cana-de-açúcar, não é verdade? Como aí na imagem, né? Escravos trabalhando em engenho de açúcar. O açúcar definiu a colônia brasileira a partir das necessidades da lavoura. Criou-se o sistema colonial. O plantio da cana-de-açúcar e a produção do açúcar eram feitos em grandes extensões de terra, com mão de obra escrava abundante e toda direcionada para a exportação. Observe que, como o açúcar era um produto bastante caro no mercado internacional, toda a terra boa deveria ser usada para o seu plantio. Esse cultivo único é chamado de monocultura. Para que você tenha uma ideia, o litoral brasileiro tinha que importar comida do sertão. O sertão, na época, era bem mais amplo do que hoje, pois compreendia toda a área territorial que não era colonizada ou dedicada ao plantation, né? Pois quase nada era produzido além do açúcar, certo? Então, aqui foi as capitanias hereditárias, não é isso? O sistema de capitanias hereditárias, o que eram capitanias, que eram as faixas de terras divididas, né? Quem recebiam essas terras eram chamados de donatários, certo? Os donatários, eles tinham que fazer o que nas terras? Cultivar, né? Tinham responsabilidades com as terras, né? E deveres ao rei, como pagar impostos e tudo mais, certo? Então, os portugueses, eles já conheciam o que? A cana-de-açúcar. Então, né, o açúcar definiu toda a colônia brasileira, certo?
Aí vocês vão responder a atividade até a página 156, certo? Responde a atividade, segunda atividade de hoje, certo? Sobre capitanias hereditárias. E, para finalizarmos, vamos para a página 157, onde tem governo geral, certo? Com a descentralização administrativa da colônia, causada pelas falhas no sistema de capitanias hereditárias, por conta da autonomia de cada donatário, tinha em administrar suas terras, preocupando-se apenas com suas necessidades e esquecendo-se do desenvolvimento do Brasil, colônia, em sua totalidade, Portugal acabou não tendo o retorno que esperava no povoamento e desenvolvimento econômico da colônia. Sendo assim, Portugal optou por implementar outro sistema de administração. Oposto ao anterior, o governo geral, passando a centralizar o governo de toda a colônia em um representante direto do rei, recebendo o título de governo geral. Por algum tempo ainda existiram as capitanias hereditárias para estimular a ocupação do território. O governo geral foi instituído por um regimento que detalhava as funções do governador-geral, que, a partir de 1720, recebeu o título de vice-rei e era uma pessoa escolhida pelo próprio rei para representá-lo. Esse sistema de governo permaneceu durante quase todo o período em que o Brasil foi colônia de Portugal, até a chegada da família real em 1808, certo? Aí aqui abaixo tem, fica esperto, né? Os primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, né? Seu governo durou de 1549 a 1553. Duarte da Costa, seu governo durou de 1553 a 1558. E Mendes Sá, seu governo durou de 1558 a 1562. Esses governos tinham objetivos específicos, enfrentar invasões estrangeiras e fundar vilas para garantir a posse do território a Portugal e controlar os indígenas. Fosse pela catequese, aliança ou luta, o governo era composto por mais 3 pessoas, além do governador-geral. O provedor-mar, responsável pelas finanças, o ouvidor-mar, responsável pela justiça, e o capitão-mor, né? Provedor-mor, ouvidor-mor e capitão-mor, responsável pela defesa, especialmente do litoral. Primeiro governador-geral. Quem foi o primeiro governador-geral? O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, governando de 1549 a 1553, que trouxe consigo pessoas de sua confiança para cuidar da fiscalização, da justiça e da economia colonial. Também vieram militares para defender a colônia e padres jesuítas sob as ordens de Manuel da Nóbrega. Esses ficaram com a responsabilidade de catequizar os indígenas para, por meio da doutrina cristã, outorgar o poder de Portugal. Tais ações se relacionavam com a situação política pela qual a Europa estava passando. O absolutismo, que era a crença de que apenas uma pessoa deveria ter todos os poderes do governo. A esquadra também trouxe
carpinteiros e pedreiros para cuidar das novas construções. Foram trazidos 600 degredados, condenados por crimes em Portugal. A sede do governo geral foi erguida na capitania da Baía de Todos os Santos. A nova cidade foi chamada de Salvador, tornando-se a primeira capital do Brasil em 1549, certo? Como se tratou do primeiro governo geral, muitas ações foram realizadas. Instalação das câmaras municipais, formada pelos homens bons, ou seja, os donos das terras, integrantes das milícias e do clero, formação do primeiro bispado, introdução da criação de gado, construção de engenhos. Embora a maior parte dos donatários das capitanias não tenha se oposto ao governo de Tomé de Souza, alguns não aceitavam a sua autoridade, especialmente quem estava conseguindo desenvolver sua capitania, como era o caso de Duarte Coelho em Pernambuco. Os governos gerais que se seguiram mantiveram a expandiram ações para atingir os objetivos dessas formas de governo, intensificaram a defesa, exploraram a terra e enfrentaram muitos conflitos com indígenas, que lutaram pelas terras que estavam sendo tomadas. Invasores que também queriam explorar as riquezas da colônia. Jesuítas que se opunham à escravidão indígena, além de conflito com os colonos, certo? Aí foi o resumo do primeiro governo geral, certo? Agora vamos ver o segundo governo geral. Durante o segundo governo geral de Duarte da Costa, que durou de 1553 a 1558, houve uma expansão do trabalho de catequização dos jesuítas, que chegaram a fundar o Colégio de São Paulo, cuja vila, formada em seu entorno, deu origem à atual cidade de São Paulo. Seu governo foi abalado pelo enfrentamento à invasão francesa, ocorrido no território onde atualmente se localiza a cidade do Rio de Janeiro, local onde chegaram a fundar uma colônia francesa chamada França Antártica. Então aqui foi o segundo governo geral, que foi comandado aí pelo Duarte da Costa, certo? O terceiro governo geral, Mendes Sá, governou de 1558 a 1572, contando com a ajuda de seu sobrinho Estácio de Sá. O governador-geral enfrentou as invasões francesas, aliando-se aos tamoios, indígenas inimigos dos maracajás, que tinham se aliado aos franceses, chegando a fundar a cidade do Rio de Janeiro em 1565. No entanto, também foi no governo de Mendes Sá que muitos povos indígenas foram exterminados com o apoio de indígenas aliados, devido à reação contra a ocupação portuguesa de suas terras. O saldo desses governos foi a consolidação da dominação portuguesa, o aumento dos adeptos à religião católica, a contenção de revolta dos colonos, o extermínio de diversos povos indígenas, o desenvolvimento de agricultura e o estímulo ao tráfico de escravos africanos. Então aí se resume o terceiro governo geral, que foi governado por Mendes Sá, né? Que também fundou a cidade do Rio de Janeiro, certo?
Então, o governo de Mendes Sá, que muitos povos indígenas foram exterminados, né? Foram exterminados com o apoio de outros indígenas aliados. Então, aí foi o governo de Mendes Sá, terceiro governo geral. Primeiro governo geral, Tomé, né? Tomé de Souza, primeiro governador geral. Segundo governador geral, Duarte da Costa. Terceiro governador geral, Mendes Sá. Certo? Então, aí nós estudamos um pouco sobre o governo geral. Ok? Aí vocês respondem a atividade, certo? E envia foto para a tia. Depois a tia vai ver uma maneira de fazer essas correções, certo? Antes da prova, tá bom? Então, antes da prova, vamos ver uma maneira de fazer a correção dessas atividades. Que hoje, como nós tínhamos que concluir esses conteúdos, certo? Não dá para explicar muito bem, assim, detalhadamente a atividade por conta do tempo, ok? Então, esses foram nossos conteúdos de hoje. Responde as 3 atividades, certo? E a tia vai ver uma forma de fazer a correção. Arte. Nossa aula de hoje de arte também é uma revisão. Então, vocês vão ler um pouquinho aí sobre o foco narrativo, que é o que vai cair na prova, certo? Foco narrativo e a matéria literária. Só são esses 2 conteúdos aí, certo? Na prova de arte. Então, dá uma lida em foco narrativo e matéria literária. São os 2 conteúdos que irão cair na prova, tá certo? Então, por hoje é só. Um bom fim de semana para todos. Beijos e até segunda.